Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Que a graça do Senhor esteja contigo. Que o Senhor mais uma noite fale de forma poderosa ao teu coração. Que a mão de Deus seja contigo, em nome de Jesus. Hoje nós vamos rapidinho aqui para a palavra, para dar tempo aqui de mencionar tudo que eu gostaria de mencionar e dividir com vocês. Nós vamos falar sobre as chaves do reino na parte 4. Porém agora eu vou dar uma ênfase aí quais são as chaves para saúde mental, emocional e também saúde do coração. Então nós vamos começar já lá com Isaías capítulo 60, 18, que diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas, louvor. Eu vou repetir aqui, Isaías capítulo 60, verso 18, que diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas, louvor. Eu ouvi recentemente uma ministração do pastor Bill Johnson, e ele falando sobre esse assunto, e é sobre isso que eu quero dividir com vocês. Quando a palavra diz aqui que há um muro da salvação, esse muro da salvação, então, ele é o próprio Deus. E quando a Bíblia diz que há portas de louvor, então significa que essas portas, elas são construídas pelo louvor, e quem louva a Deus são os homens, somos eu e você. Salvação significa responsabilidade de Deus. Louvor a Deus é a minha responsabilidade. Agora, qual é o significado de louvor? Louvor é celebração ou manifestação honrosa, homenagem. Então, louvor é quando eu, de alguma forma, exalto o nome de Deus. Então, isso é um louvor a Deus. Se eu declaro com a minha boca que eu confio em Deus, que Deus é o meu Senhor, então eu estou louvando a Deus com os meus lábios. Se ainda na questão de louvor, se eu canto para Deus, se eu canto uma canção para Deus, então eu também estou louvando a Deus, eu também estou honrando a Deus. Isaías 62:1 diz assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Então ele diz, ainda no mesmo contexto de Isaías, ele diz que ele é o muro, então que ele é a salvação, que Deus é o muro, que Deus é a salvação, e que as portas de louvor somos nós que levantamos. E Deus diz também aqui em Isaías 62:1, ele diz que ele é a salvação como uma tocha acesa. E esse texto combina com Zacarias, que quando Zacarias diz assim: isso porque o Senhor mesmo será uma muralha de fogo, protegendo Jerusalém e seus habitantes. Ele será a glória da cidade. Então a Bíblia está deixando bem claro para nós de que o Senhor, ele é como um muro ao nosso redor. Ele é como uma proteção. Essa proteção, ela se chama salvação, porque se estamos salvos, estamos protegidos. A Bíblia também diz que este muro, essa salvação que está ao nosso redor, ela também é como uma muralha de fogo, né? A sua salvação é como uma tocha acesa. E aí Zacarias diz que será uma muralha de fogo. Então o Senhor, ele coloca o fogo ao nosso redor, e qualquer dia eu vou ministrar a vocês sobre o fogo na Bíblia, do quanto é interessante. Então a Bíblia está ensinando para a gente de que Deus, ele levanta uma muralha ao nosso redor de proteção, de cuidado, mas principalmente de salvação. Ele protege a nossa salvação, nós somos salvos nele, e há fogo nesse muro, ou seja, ninguém pode destruir esse muro. No entanto, assim como Deus levanta os muros, a Bíblia então está ensinando para a gente que o homem, nós, os seres humanos, nós levantamos os portões.
né? Como uma visão que o próprio pastor Bill teve. Do que adianta uma cidade toda cercada por um muro, mas sem portas, sem portões, ou de portões caídos. A Bíblia diz que na reconstrução ali de Jerusalém, as primeiras coisas que eles tiveram que fazer era restaurar ali os muros e colocar os portões, porque não havia proteção naquele lugar. Apocalipse 21 diz lá, os 12 portões eram feitos de pérolas, cada portão de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, como vidro transparente. Então a Bíblia ela está ensinando para a gente que numa visão celestial que João teve lá dos céus, está ensinando para a gente de que há portões nos céus, lá ele comenta dos 12 portões, mas estes portões eles são feitos exclusivamente de pérola. É interessante que eu não li aqui, mas no início desse mesmo texto, vai dizer que o muro ao redor da cidade, ele é feito de pedras preciosas. Ele é feito de 12 pedras preciosas. E ele tem camadas de pedras preciosas. Então é uma camada de uma pedra preciosa, uma camada em cima, outra e outra e outra. Essas 12 camadas de pedras preciosas, elas formam um muro ao redor da Nova Jerusalém, da cidade celestial. E a Bíblia diz que o portão dessa cidade ele é feito de pérola. E de novo, o que é louvar a Deus? Nós agradecemos a Deus quando tudo vai bem é uma coisa, mas nós agradecemos a Deus e louvar o nome dele quando as coisas não vão bem. Então a Bíblia está ensinando que você constrói um portão na muralha, você se fica mais protegido, porque a parte do muro é a parte de Deus. Construir o portão, levantar o portão é a minha e a tua parte. Bom, como ele faz essa analogia da pérola, é bom a gente entender que a pérola, como ela é produzida? A pérola ela é produzida a partir de um ofensor, que quer se reproduzir na ostra, ou às vezes até mesmo um grão de areia que entra e começa a feri-la por dentro. Então, aqui está falando que no caso da ostra, essa ferida, ou algo que ofende o seu organismo, ela é produzida por algum tipo de irritação, ela fica irritada, e por causa desta irritação, acontece que ela começa a se machucar. A Bíblia vai então dizer a biologia vai então dizer para a gente que a ostra, então, para se proteger desse ofensor, ela então começa a criar uma substância ao redor deste ofensor que entrou ali no corpo dela, e ela começa a cobri-lo com várias camadas, porque é como se ela falasse: você feriu esse ponto, mas você vai ferir só esse ponto, você não vai ferir mais ponto algum. E ela forma aquelas várias camadas, camada sobre camada, para se proteger daquele organismo que entrou. E quando ela está pronta, ela fez toda aquela preparação, é aí que sai a pérola que nós conhecemos da ostra. É interessante que a ostra que não foi ferida, ela não produz pérola. A ostra que não foi ferida, ela não produz pérola. Então nós estamos falando aqui de uma característica de um portão que parece que arremete exatamente às pessoas feridas. É um portão que ele é erguido quando pessoas que são feridas adoram a Deus e declaram louvor para Deus no momento de maior dificuldade. Então, o portão ele é construído na resposta à dificuldade, quando exaltamos a Deus. No momento de tragédia, quando eu louvo a Deus, eu levanto portões. E esses portões me ajudam a se proteger. A Bíblia ainda diz, então, para ficar bem claro, Deus levanta a muralha, mas a Bíblia deixa claro, então, que o homem é que levanta os portões. E os portões, para finalizar a proteção desta muralha, são exatamente os louvores que nós entregamos a Deus, e principalmente a exemplo da ostra, e assim como os portões serão em Apocalipse 21 no céu, então esses louvores eles são levantados em meio à dificuldade. Muitas vezes em meio a um ofensor, em meio a uma ofensa.
em meio a uma irritação. E Deus deixa claro para nós aqui que aquele que não passou por essas dificuldades, ele ainda não teve a oportunidade de levantar um portão ao Senhor. Isso dá a entender também que os feridos é que vão ter a condição de levantar um portão a Deus. Então, o louvor, ele controla quem será entronizado, ou seja, o louvor, ele declara quem será colocado no trono. Então, o Senhor quer que o louvor saia da nossa boca. Porque esta é a principal forma que nós temos de louvar a Deus. Eu preciso declarar: o Senhor é grande, o Senhor é o único que eu confio, o Senhor é o meu ajudador, o meu guardador, o meu auxiliador, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é aquele que me resgata, o Senhor é aquele que me perdoa, o Senhor é aquele em quem eu confio a minha vida. Então, conforme você vai exaltando o nome de Deus com a sua boca, você está então levantando portas de proteção junto ao muro que o próprio Deus levantou ao nosso redor. Salmos 22:3 diz assim: Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O louvor é uma forma de pedir que o Senhor entre no ambiente. Então, quando você exalta o nome dele, você está declarando que naquele lugar tem um trono. E você está declarando que naquele trono está a pessoa que você está louvando. Então, vamos supor que você não louva, você louva a qualquer outra pessoa. Você está colocando essa outra pessoa no trono. Se tem alguém que você exalta acima de Deus, então você está colocando esse alguém que você exalta acima de Deus em um trono dentro da sua casa. Mas a Bíblia diz que tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ou seja, os louvores abrem o portão para que a presença de Deus entre, porque o louvor é um portão erguido. Amém? Se Deus é entronizado nos louvores, então quem é entronizado na queixa? Então aquilo que sai da nossa boca vai colocar alguém no trono. Se é louvor a Deus, eu vou colocar Deus no trono. Se é queixa, se é reclamação, se é murmuração, então a Bíblia diz que eu estou colocando outra pessoa no trono, Satanás no trono, na maioria das vezes. Então quando eu abro a minha boca, quem eu coloco no trono? Se é louvor a Deus, eu coloco Deus no trono. Se é queixa, reclamação, eu coloco o inimigo no trono, porque ele gosta disso. O inimigo gosta dos rebeldes. O inimigo gosta daqueles que causam rebeliões. O inimigo gosta daqueles que causam anarquia. O inimigo gosta daqueles que querem quebrar tudo, dos filhos de Belial. Salmo 100, verso 4 diz assim: Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Entrar pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizer o seu nome. Ele está dizendo que todas as vezes que nós vamos à casa do Senhor, à casa de Deus, que todas as vezes que nós vamos à igreja, nós devemos louvar a Deus. Ou seja, nós devemos honrá-lo, nós devemos exaltar, como diz o texto aqui, nós devemos bendizer o teu nome. Então, o louvor sai da nossa boca, e a nossa boca é também um portão. O louvor sai da nossa boca, e a nossa boca também será um portão. Mas a questão aqui é: controle quem será entronizado na sua vida. Controle, comece a ser grato. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu tenho passado e o que eu tenho vivido. Eu nem imagino, talvez sejam situações bem difíceis. Talvez você esteja tragicamente e abalado emocionalmente. Talvez você esteja destruído mentalmente. Talvez o teu coração esteja em pedaços, eu não sei. O que eu sei é que há um Deus que pode nos socorrer, principalmente nas horas mais difíceis. E o que eu estou explicando para você é que se você nessa hora mais difícil
Ao invés de maldizer a Deus, como a mulher de Jó sugeriu, você então exalta e louva a Deus. É como se você falasse: Senhor, eu acabei de perder o meu filho, mas eu confio em Ti. Neste momento de maior angústia, de maior dificuldade, de maior improbabilidade de um louvor sair do teu coração, então você usou todas as suas forças e louvou a Deus. Isso é o que a Bíblia vai chamar aqui de sacrifício de louvor, ou seja, em meio à sua maior dor, você conseguiu ainda abrir os seus lábios e declarar que só o Senhor é Deus. Então, nós temos em nossa boca o poder de controlar quem será entronizado. As palavras, elas criam tronos. Ou ela vai criar um trono a Deus, ou ela vai criar um trono, ou ela vai criar um trono ao inimigo. Então você precisa tomar cuidado das coisas que saem da tua boca. Tiago 3, de 10 a 11 diz assim: e assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Acaso pode uma fonte d'água jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Ele está dizendo, como que a gente pode produzir com os nossos lábios, com as nossas palavras, palavras boas e palavras ruins, palavras que edificam e palavras que destroem, palavras que exaltam e palavras que humilham. Ele está dizendo, isso não está certo. Tiago está ensinando para a gente que não está certo. Nós devemos controlar a nossa boca para determinar quem será entronizado. As nossas bocas, elas só deveriam sair bênção, seja lá para quem for. Elas só deveriam sair bênção. Então, às vezes, a pessoa ela é tão má, e a gente sabe que a pessoa é má, e ela está pedindo ajuda. Então, nós devemos, no mínimo, declarar: Senhor, tenha misericórdia, você está abençoando. Você está abençoando a pessoa. E isso tudo, eu creio que Deus está nos ensinando hoje por causa do futuro. Ele está preparando a gente para algo maior. Então, aquilo que Ele vai fazer no futuro vai ser muito importante a gente determinar que tipo de portão nós estamos levantando. Que tipo de portão nós estamos levantando? Que tipo de trono nós estamos levantando? Então não pode sair da minha boca e da sua boca água doce e água salgada, ou uma coisa ou outra. E que portas então se abrem quando eu critico? Que portas então se abrem quando eu critico? Tiago 5,9 ele diz ainda: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está às portas. Tiago, ele fala para a gente parar de reclamar um do outro, e ele está falando para a igreja, ele está falando para os irmãos. Ele falou: parem de se queixar uns dos outros, parem de falar mal uns dos outros, parem de reclamar da vida uns dos outros. Ele está dizendo, se ele está dizendo isso, e é a mesma pessoa que nos ensinou sobre água doce e água salgada, ele está falando assim: nós precisamos tomar uma decisão da nossa vida de nos tornarmos bênçãos para as pessoas e não maldição para as pessoas. Ah, pastor, mas maldição não existe mais. Eu dou o exemplo da minha vida. Uma vez eu roubei dinheiro da minha mãe, quando eu era criança, e a minha mãe falou assim: aquele que pegou esse dinheiro vai chegar em casa todo estourado. Eu cheguei naquele dia em casa todo estourado. Você pode dizer, é só coincidência, mas foi o único dia na minha vida que eu cheguei em casa todo estourado, no dia que a minha mãe liberou aquela palavra. Entende? Mas eu estava errado. O que eu quero dizer é que as palavras de maldição, elas continuam funcionando espiritualmente, a maldição continua existindo. Então, pastor, você quer... A Bíblia ensina isso lá em Salmos, não me lembro qual agora, que você quer bênção, então declare bênção. Se você quer declarar maldição, você vai receber maldição. Se você declarar bênçãos, você terá de volta bênçãos. Se você declarar maldições, você terá de volta maldições. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, a minha boca ela é como se fosse uma fonte, e ela jorra para levantar ou para derrubar. Ela jorra para abençoar, ou ela jorra para me derrubar de vez, para me complicar de vez, para me destruir. Então a Bíblia está ensinando para nós de que o verdadeiro louvor, ele te protege. Ele entroniza Deus e ainda protege a tua vida, porque você fecha os muros, você fecha as lacunas nos muros, que é o próprio Senhor, da muralha de fogo, que é o próprio Senhor. Palavras que você libera podem abençoar a tua própria vida e podem paralisar a tua própria vida. Eu me lembro de uma moça que ela estava com uma vida totalmente destruída, e eu estava em um retiro naquele dia, num seminário naquele dia, e eu ouvi pessoalmente a moça dando testemunho. Ela falou que a vida dela havia parado, e ela não entendia por que a vida dela havia parado. Tipo, nada andava, nada funcionava. Até que numa ministração ela lembrou do dia em que o pai dela foi enterrado. E ela disse que quando o pai dela morreu, ela disse assim: para mim a minha vida acabou, eu vou morrer junto com meu pai. E ela disse que ela se viu deitada num caixão com o pai, dentro do caixão. E ela entendeu que depois daquele dia a vida dela parou. E aí naquele seminário ela se arrependeu, pediu perdão a Deus por isso, e ela resolveu sair daquele caixão que ela mesma tinha preparado para si. Então, a nossa própria boca, ela pode produzir vida em nós ou morte, e já falamos disso em outro contexto. Imagina então que nós temos que aprender, e eu quero estou tentando te ensinar no dia de hoje, é que nos momentos mais difíceis da tua vida, eles são os momentos mais propícios para você erguer um portão de louvor a Deus, para você exaltar a Deus. Toda vez que você exalta a Deus, principalmente quando muitos reclamam, você está levantando um portão de proteção, um portão que só Deus, o Senhor, vai poder usar para entrar, porque o louvor também entroniza o Senhor. Então, às vezes, por causa da perda, da morte de alguém que amamos, ou você tem culpa, ou acha que poderia ter agido de forma diferente, sabe, aquele peso que você carrega durante toda a vida. Às vezes você perdeu alguém importante na sua casa, você perdeu um irmão, por exemplo, e você fica o tempo todo pensando, se eu tivesse segurado na mão dele, isso não teria acontecido. Se eu tivesse ido visitar quando eu pensei em visitar, ele estaria vivo hoje. Se eu tivesse socorrido ele ao hospital naquela hora, ele estaria vivo hoje. Se eu tivesse dito não, ele estaria vivo hoje. Enfim, você vive naquele redemoinho ali de culpas, e o próprio inimigo sabe disso e fica lançando as culpas sobre você. E aí você aceitou isso. Você deixou, como a ostra, né? Você deixou que aquela palavra entrasse em você, e ao invés de você revestir aquela palavra com louvor e expulsar a palavra de você, você não louvou a Deus, você ao contrário se culpou, e você deixou que a ferida se espalhasse, e hoje está com o coração aberto e tremendamente ferido. Então o que eu digo não deixe que isso continue te destruindo. Comece a louvar a Deus na sua dificuldade. Faça como uma ostra, na dificuldade agora gere uma pérola. Lembre, lá de Apocalipse 21, os portões do céu eles são feitos de uma única pérola. Então, com uma única situação grave de sofrimento na tua vida, você pode construir um portão perfeito de proteção para a tua própria vida, e você vai entender aonde estão as chaves que eu quero liberar para você essa noite. Então, quando eu honro a Deus por ser sempre o que cura, mesmo que a cura não aconteceu na minha vida, então eu estou levantando um portão de proteção, um portão de louvor a Deus.
Sabe, quando você o tempo todo orou para que as pessoas fossem curadas, mas de repente a cura não chegou para você, e você se vê ali derrotado para alguma doença, mas mesmo assim você declara: Senhor, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor não curou, mas o Senhor é o Deus que cura, e eu louvo e exalto o seu nome como o Senhor que me sara, o Senhor que cura. Então, quando você declara aquele louvor de exaltação a Deus, mesmo não acontecendo aquilo que você queria, você está honrando a Deus. Então, quando eu honro a Deus por ser sempre aquele que cura, mesmo quando não cura, mesmo quando o que eu queria não aconteceu, eu dou a Deus um sacrifício de louvor. Por isso que se chama sacrifício de louvor, porque não é fácil. Não é aquele que se faz com tranquilidade. Louvar a Deus quando tudo vai bem, todo mundo faz. Agora, louvar a Deus quando as coisas não vão bem, aí já é mais difícil. Então, você precisa entregar a Deus uma oferta de louvor, para que os meus portões estejam de pé. Eu preciso entregar a Deus a minha oferta de louvor, o meu sacrifício de louvor, para que os meus portões estejam de pé. Salmos 24:7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. De novo, se porta representa aqui o ser humano, o Senhor está falando para você: levante a sua cabeça. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levante a sua cabeça. E como que você levanta a sua cabeça? Num sacrifício de louvor. Ah, Deus, a minha vontade aqui era de fugir, a minha vontade era de xingar todo mundo, a minha vontade era de maldizer, a minha vontade era de sair daqui, a minha vontade era de sair da igreja, a minha vontade é de me separar, a minha vontade era de fugir da minha casa, mas eu vou permanecer porque eu confio no Senhor. Então, no momento de maior dificuldade, você acabou de entregar a Deus um sacrifício de louvor. Os teus portões se levantam e aquilo que o inimigo trouxe para te destruir, para te derrubar, já não tem mais poder, porque ele não tem mais nenhuma brecha. Amém? Então, declare com seus lábios sempre, principalmente dos motivos que serão mais difíceis de você declarar: Senhor, apesar do que acabou de acontecer, eu confio em Ti. E aí, por isso que me veio à mente como é importante a gente louvar a Deus no momento da morte de alguém. Porque o louvor é também um sinal de gratidão. Então eu agradeço a Deus por ter conhecido aquela pessoa, por ter convivido com aquela pessoa, mas eu agradeço a Deus porque agora é o momento dela ser recolhida. E aí aquilo não se torna uma ferida que vai me causar depressão, que vai me causar uma tristeza emocional profunda, que vai destruir a minha mente, vai despedaçar o meu coração. Eu entrego tudo ao Senhor. Então, há um homem que ele escreveu uma frase lá no negócio dele, que ele diz assim: honre-me, confiando em mim no dia da tua angústia. Honre-me, confiando em mim no dia da tua angústia. Então lembra, o louvor, ele é uma manifestação de honra a Deus. E aqui, esse homem, ele entendeu e ele colocou no comércio dele essa frase: honre-me, confiando em mim no dia da tua angústia. Ou seja, no momento de maior dificuldade, você então honra a Deus. E você consegue se levantar e continuar a tua jornada plenamente, com o coração, a mente, com o seu espírito, com o seu corpo totalmente protegido, totalmente com a sua mente, as emoções e corações protegidas. A Bíblia nos ensina que nós devemos declarar: água salgada você não sairá da minha boca. Água salgada você não sairá mais dos meus lábios. Por mais conflitos que estejam em meu coração, eu não vou deixar que a água salgada, que maldições, que palavras torpes saiam da minha boca. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18 diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre.
Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, ele está declarando para a gente aqui 3 chaves que nós precisamos usar para manter a nossa mente, para manter o nosso coração livres, as nossas emoções livres e guardadas por Deus de todo o corpo estranho. Assim como o corpo estranho fere a ostra, assim também as ofensas ou as situações difíceis ferem o nosso coração. E o Senhor está dizendo, Ele está ensinando aqui 3 chaves importantes para você guardar contigo. São chaves que vão te ajudar a manter a sua mente, as suas emoções e o seu coração protegido. Então, a chave para a saúde mental é ser grato a Deus em todas as situações. A chave para você manter uma saúde mental é ser grato a Deus em todas as situações. 95% de todas as doenças mentais estão relacionadas à tentativa de se evitar a dor. 95% de todas as doenças mentais estão relacionadas à tentativa de se evitar a dor. É quando a gente já sofreu tanto que a gente começa a ficar insensível. A gente começa a não confiar mais em ninguém. A gente se isola das pessoas. A gente não quer contato com o ser humano. A gente não quer contato com ninguém. A gente não quer receber ninguém na nossa casa. A gente não quer visitar ninguém. Quando isso está acontecendo, na verdade, é que a pessoa está tentando se preservar da dor. Ela quer se preservar da dor. O problema é que, pelo que os próprios cientistas dizem, se a pessoa vive o tempo todo tentando se preservar, ela acaba se tornando a pessoa mais sensível a ser destruída. Imagina, não sei se vocês já viram isso, quando uma criança ela recebe uma proteção exagerada, essa criança é a criança que mais tem chance de ter doenças graves e não conseguir reverter. A criança, e eu já vi alguns artigos falando sobre isso, por exemplo, a criança que brinca na terra, a criança que brinca na areia, a criança que brinca ali no mato, a criança ali que mexe nos insetos, que brinca ali, sabe, com seres vivos ali da terra, da natureza, essa criança, ela acaba tendo uma proteção maior no seu sistema imunológico do que uma criança que é protegida de tudo. E essa que é protegida de tudo, quando ela já não gerou no seu organismo esse tipo de proteção, então ela tende a sofrer mais que as demais crianças. Enquanto que quando você deixa a ferida acontecer e você envolve essa ferida com várias camadas de cuidado, você trata a ferida na hora que ela aconteceu e você não deixa ela crescer, então significa que você acabou de se livrar de uma infecção, de se livrar de algo que poderia te destruir. Agora, muitos de nós estamos destruídos hoje, porque lá atrás a gente não conseguiu levantar um portão de louvor. Então, no momento da minha maior dificuldade, eu não consegui ser grato a Deus. E por causa disso, os meus portões estão caídos. E é por aí que o inimigo tem muitas vezes destruído a minha mente, destruído as minhas emoções, destruído o meu coração. Então, a chave para a saúde mental é ser grato a Deus em todas as situações. Imagina assim, eu acabei de ver um videozinho que tem um homem consertando o motor de um carro numa avenida
e aí ele está parado, agachado, é uma Kombi, se eu não me engano é uma Kombi, ele está parado, agachado, mexendo no motor da Kombi, e ele não está vendo o movimento de carro atrás, e vem um carro com tudo, que a impressão que dá é que ia esmagar ele na Kombi, mas o carro chega a bater apenas no ombro dele aqui, no cotovelo dele, e estraga, arrebenta a Kombi, e ele sai mancando, mas ele se levanta. Então, veja, ele poderia falar, puxa vida, é a única Kombi que eu tinha, puxa vida, agora eu estou na miséria de vez. Mas ele também pode falar, graças a Deus o carro não me atingiu, e eu estou vivo, e o Senhor pode me dar, e eu posso conquistar tudo de novo. Ele então, ao invés de deixar aquela ferida, daquela perda, se tornar algo infeccioso e matá-lo por dentro, ele já revestiu ali com louvor, exaltou o nome do Senhor, e ele foi já curado naquele momento. Entende? A chave para a saúde mental é ser grato em todas as situações. Sempre, em qualquer situação, sempre há algo que você pode agradecer a Deus. Eu já disse essa palavra na minha vida, né? De pior do que está não fica, e ficou. Eu já disse uma vez que esse com certeza é o pior ano da minha vida, e depois descobri que não foi o pior ano da minha vida, teve outros. Então assim, sempre pode ficar pior. E se sempre pode ficar pior, então eu sempre terei algo para agradecer a Deus, porque poderia ser pior. Espero que você tenha entendido. E a Bíblia está dizendo aqui, então, que regozijai-vos também sempre. Regozijar, se alegrar, andar com alegria. Ele está dizendo assim que nós devemos, ele dá como uma ordem, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Então, a chave para a saúde emocional é regozijar-se sempre. A chave para a sua saúde, das suas emoções, para que você ande com saúde emocional, é regozijar, é se alegrar sempre. Em outras versões, Paulo vai dizer assim, alegre-se sempre no Senhor. Se alegrar em quê? Você poderia nem estar aqui mais, mas você está. Então esse é o motivo de você se alegrar. Talvez você essa noite tenha um teto para repousar. Esse é o motivo para você se alegrar. Você tem roupas que você está usando. Esse é o motivo para você se alegrar. Você tem um pãozinho lá esperando por você que você vai poder comer daqui a pouco. Esse é o motivo para você se alegrar. Então, a chave para a saúde emocional é regozijar-se sempre. Regozijar-se sempre. Então, a primeira chave que eu estou liberando aqui esta noite é a chave para a saúde mental, que é ser grato em todas as situações. A segunda chave é a chave para a saúde emocional, que é regozijar-se sempre, sempre estar alegre. Sabe, vai assistir um filme que te faça sorrir, vai assistir, que tem um monte hoje, tem bobagem, mas você pode filtrar, vai assistir algum vídeo que te dê alegria no coração, porque essa falta de alegria, ela destrói as nossas emoções, e sempre somos feridos, de novo, nós somos portais, nós somos de pérola, nós sempre somos feridos para roubar a nossa alegria. E aí a gente precisa envolver essa alegria, que essa ofensa, nós precisamos envolver essa dificuldade com várias camadas, até que ela se torne uma linda pérola e ela pare de me ofender. E eu faço isso quando eu estou louvando a Deus, mesmo quando a minha vontade seria de xingar. Amém? A terceira chave é a chave para a saúde do coração. E qual é a chave para a saúde do coração? Orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que você esteja grato, é que você seja alegre e é que você ore também sem cessar.
E o que isso tem a ver com o coração? É que Deus, Ele é a única pessoa no planeta que consegue ouvir tudo o que passa no nosso coração. Deus é a única pessoa no planeta que não vai dizer, não aguento mais ouvir você. Deus é a única pessoa no planeta que dá 100% de atenção ao que estamos falando. Porque orar é conversar com Deus. A verdade é, muitos de nós não sabemos orar. Nós fazemos só aquelas orações formais, que parece que a gente está lendo um protocolo, parece que a gente está lendo um contrato de trabalho, parece que a gente está falando de uma entrevista de emprego, e não é isso. Orar é abrir o meu coração para Deus. É falar com Ele. É me derramar com Ele. Ele não se importa se eu falo chorando. Ele não se importa se eu falo com a voz embargada. Ele não se importa se eu falo com lamento ou com tristeza. Ele não se importa. Ele simplesmente quer ouvir. Ele simplesmente gosta de ouvir. E normalmente quando a pessoa ela conversa muito com Deus, essa pessoa ela está então ativando uma chave para a saúde do coração, que é nunca deixar os assuntos acumularem no seu coração. Ela está sempre esvaziando o coração. Ela está sempre colocando aquilo que está sentindo para fora. E eu lembro de uma moça uma capelã amiga, uma capelã que trabalhava no hospital, não lembro se foi no Pérola Byton ou algum desses hospitais grandes, o Emílio Ribas, eu não lembro agora o hospital. Mas eu sei que a capelã, que é a Cristina, uma amiga minha, ela entrou numa sala e viu uma moça que estava internada. E aí quando ela entrou e foi entregar para essa moça uma palavra de Deus, essa moça falou assim, eu odeio Deus. Eu odeio Ele. E aí quando ela se virou para a capelã viu que os ossos do rosto dela tinham sofrido um crescimento além do normal. Então o rosto dela, aos olhos humanos, era todo ele deformado. Era todo ele deformado. E aí a capelã insistiu em entregar para ela. Falou, olha, mas toma aqui uma palavra de Deus. Ela falou, não quero, eu tenho raiva dele. Olha o jeito que eu sou. Olha como eu nasci. Eu não queria ser assim. Eu odeio ele. E aí a capelã, sabiamente, eu creio que conduzida pelo Espírito Santo, ela disse assim, você já experimentou dizer isso a ele? Você já experimentou contar para Deus, falar tudo o que você está sentindo? E então ela falou, não, eu não quero falar porque eu estou com raiva. Eu sei então, mas fala para ele que você está com raiva. Fala para ele que você o odeia. E então ela começou a fazer a oração naquele momento. E quando ela começou a falar que odiava a Deus e que tinha raiva de Deus, então naquele mesmo momento ela começou a chorar. Talvez tenha sido a primeira vez que ela conseguiu abrir o seu coração em oração a Deus. O que eu quero dizer para você é que a chave para a gente ter um coração mais saudável é orar sem cessar, é conversar com Deus. Você precisa falar com Deus. Você precisa se expressar mais a Deus. Deus nos deu essas chaves do céu, como gotas de realidade celestial, que são plantadas bem fundas em nossa alma, para nos manter no lugar de contínua saúde mental, emocional e de um coração de pureza, porque os puros verão a Deus. Se eu abro meu coração para Deus, eu não tenho mais segredo com Ele. Então significa que a minha vida é um livro aberto. E eu com essa atitude, eu estou dando a oportunidade para Deus tratar o meu coração, para Deus tratar o meu coração. E eu sei que o que eu estou falando é fácil de falar e difícil de fazer. Mas nós precisamos dar graças a Deus em meio às dificuldades. Nós precisamos levantar esses portões. Nós precisamos usar as chaves de ser uma pessoa grata a Deus, de ser uma pessoa alegre, de ser uma pessoa que ora sem cessar. Ou seja, não deixa nada retido no teu coração.
tudo que acontece ela entrega a Deus e o coração continua batendo no ritmo normal e continua batendo em paz. O pastor Bill, ele fala de um amigo dele que já faleceu, mas esse amigo, ele contava, né, que esse amigo, quando ele passava por grandes dificuldades, quando ele estava naquela dificuldade assim, esmagadora, aquilo que poderia destruir ele ia para uma sala fechada. Não façam isso em casa, tá? Estou dando exemplo de algo que essa pessoa fez. Ele então pegava 2 cadeiras, ia para uma sala fechada, ele colocava a cadeira de um lado e outra cadeira do outro, uma de frente para a outra, ele sentava em uma das cadeiras e no momento daquela dificuldade terrível que ele não sabia o que fazer, ele dizia assim: Satanás, senta nessa cadeira agora e você vai ouvir eu louvando a Deus nesse momento. Então ele começava a louvar a Deus naquele momento de maior dificuldade da vida dele. Então eu creio, queridos, que é possível exaltarmos, louvarmos, honrarmos, construirmos os portões e usarmos as chaves para que tenhamos uma boa saúde mental, emocional e também de coração. Que mesmo no momento mais difícil, nós vamos dar uma resposta a Satanás e ao mundo espiritual. De que mesmo no momento de maior dificuldade da minha vida, mesmo no momento de maior dificuldade da minha vida, eu vou continuar confiando, eu vou continuar exaltando o nome de Deus. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei qual foi a ofensa, a ferida que te causaram lá no passado e que você ainda não conseguiu se desvencilhar. Eu não sei qual foi a dura decepção que você passou e essa decepção ela causou aquela feridinha dentro de você, aquela feridinha no teu coração. Eu quero que você pegue essa feridinha do seu coração e comece neste momento a louvar. Eu quero que aonde você estiver, eu quero que você abra os teus lábios e você vai declarar assim: Senhor, eu recebi aquela ferida naquele dia, mas naquele dia eu não tive condições de ser grato ao Senhor porque pelo menos eu ainda continuava de pé. Mas agora eu quero declarar que mesmo com essa ferida aqui me machucando, eu agora começo a louvar ao Senhor e eu vou cobrir esta ferida com louvor. Eu vou cobrir essa ferida com louvor e ela vai deixar de ser uma ferida para se tornar uma pérola no meu coração, para se tornar uma pérola no meu peito, para se tornar o momento mais difícil da minha vida vai ser o momento em que eu encontrei um grande tesouro. Vai ser o momento em que eu encontrei uma pérola preciosa, que eu forjei uma pérola preciosa na minha vida. E que o Senhor olhe para mim como alguém que sofreu, como alguém que passou por grandes dificuldades, mas que o Senhor, ao invés de ver alguém ferido, que o Senhor enxergue em mim uma pérola preciosa. Queridos, isso é violento para sarar a tua mente, as tuas emoções e o teu coração. O louvor, ele é a chave mestra, é a chave principal que vai te dar acesso às 3 demais chaves que foram declaradas aqui. Que vai te dar acesso às 3 demais chaves que foram declaradas aqui. A chave da mente, de você ser grato. A chave do coração, de você orar sempre. E a chave da saúde emocional, para que você seja sempre alegre. Então, se você quer que essa alegria volte ao teu coração, a primeira atitude que você tem que fazer é se lembre de onde você foi ferido, de onde você foi ferida. E então, comece a louvar a Deus, manifestar honra a Ele. Eu te exalto, Senhor. Eu te agradeço porque naquele momento difícil poderia ter sido muito pior, mas o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu.
Eu poderia ter perdido todos os meus filhos, mas perdemos um, isso doeu, mas eu te agradeço porque não foram todos. Enfim, você vai encontrar, você precisa encontrar dentro de si razões para adorar a Deus. E se você não encontrar essa razão, você também pode declarar: Senhor, continua doendo muito, mas com base nessa palavra que eu estou ouvindo, eu declaro, eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo confiando no Senhor. Então, que Deus abençoe a tua vida com esta palavra. Que Deus te ajude a, neste momento, você aí, assim que terminar este culto, você pode pegar aí na sua casa 2 cadeiras. Você se senta em uma e a outra deixa vazia. Mas ao invés de convidar Satanás para sentar na outra, você fala: Senhor, senta aqui, por favor. Eu preciso abrir o meu coração contigo. E aí eu quero que você abra o coração e declare a Deus: Deus, eu andei ferida, mas agora eu exalto o teu nome. Eu declaro louvores ao teu nome. Eu declaro que confio em ti. Eu declaro que o Senhor continua sendo meu único Deus. Tu és a minha única resposta. Tu és a minha única esperança. Eu só tenho o Senhor na minha vida. Eu não tenho mais ninguém comigo. Então, que Deus abençoe você com essa palavra e te dê essa coragem de fazer isso, de experimentar fazer isso aí na tua casa. E do momento de maior dificuldade da tua vida, sabe lá quando foi que aconteceu, mas do momento de maior dificuldade da tua vida, você então agora declare louvor sobre esse momento. E aí o Senhor vai quebrar esse ciclo de ferida no seu coração, de sangramento no teu coração, de morte no teu coração, e Deus vai começar um ciclo de vida. E que o Espírito Santo te explique. Eu não sou uma boa pessoa para explicar, às vezes, porque no nosso coração as coisas vêm de um jeito, mas às vezes a gente não sabe expressar como deveria, mas que o Espírito Santo, que sabe todas as coisas e sabe como se expressar, que Ele explique para você, que Ele desenhe para você, que Ele te dê clareza absurda sobre esta absoluta sobre esta palavra, em nome de Jesus Cristo, e que você receba a cura que você precisa e a proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o momento das orações. Então a Laís, ela pede pela saúde e salvação do pai José e dos irmãos, consolo para a Camila, que perdeu o bebê, o Tylon, agradecemos pela recuperação dele do acidente de carro, e a Ana Rosa, para que o Senhor livre da depressão. O Roberto Siga, pelo consolo espiritual, que ele perdeu a esposa dele na semana retrasada. Pela Sandra Nascimento, recuperação da Maia, Malu e filhas, Tássia e Thaísa, por depressão e vícios. Pelo Kaique, que está entubado na UTI. Sandra, manda depois notícias do Kaique, para saber como é que está o Kaique, se você tem alguma novidade. A Priscila pede pela Renata Pimentel, está numa luta contra o câncer. Leila, pela vida profissional, espiritual e saúde. Aline pede pela vida profissional, espiritual e saúde da Diná. Laura Carvalho pede pela vida sentimental, financeira e pelo irmão Timóteo. Crisonete, vida espiritual e saúde da mãe. Patrick, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual e profissional. Washington, vida espiritual, profissional e liberação de aposentadoria. Tainã, para se firmar no Senhor. Mateus, vencer a depressão. Sandra, pede pelo filho Daniel, pelos pastores Cleide e Walter e filha Tamires, pelos bispos Joaquim e Glória e pela filha Kelly. Ailton e Luana, vida espiritual e profissional. Anne, pela professora Sabrina, que está com câncer. Rubens, família e vida espiritual. Paulo Rodrigues, saúde da esposa. Gabi, oração pela gestação e pelo Vitor. Edilene, pela saúde. Jucineide Ronaldo, família, vida espiritual. Miriam, vida espiritual e profissional. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual e pela vida da Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, pela Ruth, vida espiritual. Priscila, Dari e filhos, Ana e Miguel. Mike, pelo Paulo César, que está internado, e por uma bebê também que está com dificuldades. Éder, pela Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual. Maria Tatiana, família, vida espiritual e filha Sara.
Isabela, pela mãe Gabriela, por saúde. Elaine, vida espiritual, saúde e vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Nereide, Larissa, e pela mãe Lourdes. Mariana, vida espiritual. Guilherme, Pedro, Joelma, e pelo pai Milton. Adriana, Fernanda, vida espiritual. Eliana Santos, pela Elisângela, saúde. Edson, causa na justiça e vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual e pelo casamento. Sandra Mike, pela Débora. César, vida espiritual. Michel, saúde e vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruna e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Carla Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. E Peterson, pela família e vida espiritual. E o Fabi pede oração também por ele e pela família. Fabi, você já está aqui na nossa lista, acabei de citar o teu nome aqui, e vamos continuar orando por você, pela família, pela tia e por todos os que estão aí no interior. Deus abençoe a vida de vocês, manda essa mensagem aí também quando puder para toda a família. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor restaure o coração de vocês, a saúde mental, emocional e também de coração. Em nome de Jesus, amém.